Graça e paz a todos, amém? Glória a Deus. Aleluias. Amados, abram por favor as suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel 30. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. 1 Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1. Aleluia, Jesus. 1 Samuel, capítulo 30. Glória a Deus. Sucedeu, pois que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo. Levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, aqui nos reunimos nesta manhã, Senhor Deus, para te louvar, para te adorar, para te engrandecer e para ouvir a tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós precisamos, ó Senhor Deus, completamente de Ti em todas as áreas das nossas vidas, ó Senhor. Em tudo que vamos fazer, em todas as coisas, precisamos do Senhor. É o Senhor aquele que nos socorre. É o Senhor o único que pode nos livrar, Senhor Deus, das garras do inimigo. O Senhor é o único, Senhor, que pode nos dar a vitória. Por isso nós entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, entregamos todo o nosso ser nas Tuas mãos, ó Senhor, meu Deus. Vem nesta manhã, Senhor Deus, age aqui no nosso meio, opera no nosso meio, Senhor. Que seja a Tua mão, seja o Teu poder, seja as ações do Senhor, ó Deus, seja o trabalhar do Senhor, meu Deus. Dá ordens aos Teus anjos a nosso respeito, ó Deus, para que eles possam, Senhor Deus, agir conforme o Teu coração. Amado e poderoso Deus, o Senhor tem liberdade para fazer aquilo que o Teu coração deseja. O Senhor quer curar, quer libertar, quer operar, o Senhor faz do jeito que o Senhor quiser. Nós estamos aqui, Senhor, e nos dispomos para o Senhor. Faça conforme o desejo do Teu coração, ó Deus, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu escolhi um tema, o tema defendendo sua família, amém? É o tema que eu escolhi. Nós estamos orando pelas famílias durante esses domingos, né? E eu senti no meu coração, movido pelo Espírito Santo, a escolher esse tema. Para que vocês possam entender aqui o contexto histórico,
Davi, ele estava vivendo neste período da sua vida entre os filisteus. Davi, ele tinha se refugiado em uma cidade chamada Ziclag. Quando você vai pesquisar a respeito dessa cidade, era uma cidade que foi, nos dias de Josué, ela pertencia ao povo judeu. Foi conquistada nos dias de Josué. Porém, neste período da história, essa cidade estava sob o domínio dos filisteus, que estavam dominando toda aquela região sul ali de Israel. E Davi já tinha procurado refúgio com um rei chamado o rei Aques, que era o rei dos filisteus, o rei de Aques, o rei de Gate. Gate era uma das 5 cidades mais importantes dos filisteus. E o rei de Gate era Aques. Davi já tinha procurado refúgio, porque nesse período da história ele estava fugindo de Saul. Saul estava perseguindo Davi, procurando matar. Quem já leu o livro de Samuel conhece a história aqui, vai saber o que estava acontecendo. E na primeira vez que Davi procurou Aques, ele ficou um pouco de tempo, alguns dias só, e depois ele acabou se refugiando na caverna de Adulão, onde muitos homens, muitas pessoas acabaram se juntando a ele naquela caverna, e aí Davi formou um exército, um grupo grande de pessoas, de homens, que passaram a ser como soldados de Davi. Aqui, neste período, já fazia 1 ano e 4 meses que Davi estava entre os filisteus, habitando nessa cidade, que é Ziclag. Ele estava habitando ali, ele, as suas esposas e aqueles 600 homens com as suas famílias, estavam todos nessa cidade que estava sob o domínio dos filisteus. O rei Aques confiava em Davi. Davi já estava há algum tempo ali com eles e tinha mostrado fidelidade, tinha mostrado ser um homem de confiança, apesar de não agir, como Aques pensava, mas dava-se a entender que ele era um homem de confiança. Por causa das atitudes de Davi, o rei Aques chamou Davi para uma batalha, justamente contra a própria nação de Israel. Aí a gente vai parar e pensar, falar, nossa, Davi foi lutar contra o seu próprio povo? Aparentemente era o que seria, mas é claro que não creio que Davi fosse lutar. Porém, nesse período em que Aques convoca a Davi, Davi vai para a batalha, sai junto ali para a guerra, acompanhando o rei Aques, e ele leva os seus 600 homens, os seus 600 soldados ali, acompanham Davi e deixam ali a Ziclag, toda aquela região. Os filisteus juntaram um grande exército e eles marcharam contra a nação de Israel. E esta batalha foi que os filisteus ali, eles se levantaram, é justamente a batalha que acabou culminando na morte de Saul, do rei Saul, que era o perseguidor de Davi, o rei de Israel. Quando então eles saem para a batalha, Davi estava entre os filisteus. Quando você vai ler o texto aqui, apesar da confiança do rei Aques, os príncipes dos filisteus desconfiaram de Davi e disseram assim ao rei Aques: olha, esse Davi aí que está com você, ele não é aquele que as pessoas cantavam
que Saul matou a milhares e Davi matou a 10 milhares? Não era esse. Agora ele vai conosco. O rei Aques, que já estava com Davi há algum tempo, disse: não, ele tem sido um homem de confiança, tem sido um homem que tem demonstrado fidelidade, não vejo nada nele que o impeça de estar conosco. Porém, os filisteus disseram assim: ou ele volta para trás com os seus, ou não tem acordo, ele tem que voltar. Manda ele de volta para Ziclag, manda ele de volta embora. E aí nós percebemos que foi de fato um livramento de Deus para que Davi não fosse lutar contra Saul e o exército de Israel. Davi pega então numa madrugada e ele se levanta com todos os seus homens e volta para a terra que estava sob o domínio dos filisteus, ou seja, Ziclag. 3 dias depois, Davi chega na cidade onde ele estava habitando com o seu exército. Quando Davi chega ali na cidade, ele tem uma triste surpresa. A Bíblia nos ensina, vai nos falar aqui, que os amalequitas, que eram tanto inimigos dos filisteus quanto dos judeus, tinham aproveitado que os exércitos dos filisteus tinham deixado toda aquela região para ir para a guerra contra Israel, e eles entraram naquela região e eles levaram tudo, atacaram aquelas cidades que estavam vulneráveis e eles tomaram tudo que eles puderam: ovelhas, bois, pegaram as mulheres, os filhos, os jovens e levaram todos como escravos, levaram embora, inclusive na cidade de Ziclag, onde Davi estava habitando com seus homens. Quando Davi chega ali, 3 dias depois dele sair lá, deixado o exército, ele chega junto com os seus soldados e ele encontra a cidade em ruínas. A cidade estava queimada e as mulheres e os filhos tinham sido levados pelos amalequitas, tinham sido sequestrados, levados embora. Tudo que eles tinham foi perdido. Aqui, quando nós vamos lendo esse texto, nós vamos entendendo que aquilo que era mais importante, a família, fala comigo, a família foi perdida, pelo menos por um tempo. A família foi sequestrada, e juntamente com as famílias, os bens. Tanto que quando eles encontram aquela situação, o texto que nós lemos diz que Davi, juntamente com seu exército, choraram até não aguentar mais, por causa daquela situação onde todos os seus familiares tinham sido levados cativos. E além de tudo, ainda as pessoas estavam irritadas com Davi. O que nós percebemos nesse texto? Abra a tua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, no verso 8. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Então nós vemos que Davi encontrou a cidade queimada, a sua família, tudo tinha sido levado embora, e os amalequitas, eles agiram de forma covarde. Como assim? Eles aproveitaram que não tinham soldados filisteus, não tinham soldados, ninguém do povo ali de judeu, que era soldados de Davi, e eles atacaram
as cidades e levaram tudo. A palavra de Deus nos diz, no livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, o que nós percebemos aqui? Você já viu aqueles vídeos, quando falam do reino animal? Quando você vê ataque dos predadores como as hienas, leões, o que eles fazem? Geralmente, eles nunca atacam os mais fortes. Nunca atacam um bando. Eles procuram isolar alguém, geralmente o mais fraco, aquele que está mais vulnerável, para que eles possam atacar. E assim ter facilidade para destruir. Já viu esses vídeos? Já assistiu? É assim que eles fazem. Da mesma forma os amalequitas agiram. Amados, eu quero dizer para você que o diabo não é diferente. Ele age de forma covarde. Se os amalequitas tivessem atacado as cidades de Ziclag, quando Davi estava lá com seus soldados, eles teriam sido derrotados ali mesmo. Então o que eles esperaram? Que Davi saísse com seu exército, que os filisteus fossem para a guerra, para que aí eles pudessem atacar a quem? Os fracos, as mulheres e as crianças, e os levassem. Às vezes o inimigo procura na tua vida uma brecha. Ele procura atacar você. Ele se levanta contra você e ele quer destruir a sua vida. Quando ele não consegue achar uma brecha em você, ele vai procurar atacar aquele na sua família, aquele mais próximo de você, que está mais vulnerável, que está mais frágil, para que de uma certa forma ele consiga destruir aquela pessoa e assim também atingir a sua vida. Porque quando ele atinge alguém da nossa família, quem sente? Nós sentimos, sim ou não? Não é verdade? Nós sentimos, amados. Quando ataca alguém da nossa família, ataca alguém dos nossos filhos ou nossa esposa, seja como for, quem sente também a dor do nosso familiar somos nós mesmos, não é? Então a Bíblia vai nos dizer aqui, para que nós sejamos o quê? Para que nós sejamos sóbrios, ou seja, não anda como quem anda embriagado, não anda por aí de qualquer maneira, distraído. Seja sóbrio, seja atento, vigie. Ouça, certa vez Jesus disse assim, olha, vigiai e orai. Às vezes nós oramos e não vigiamos. E o Senhor Jesus disse para que nós primeiro vigiássemos. Quando você precisa vigiar alguma coisa, é porque há perigo, sim ou não? Ou alguém vigia alguma coisa que não tem perigo de ser destruída, de ser roubada? A gente não vigia, irmão. Mas o Senhor disse, vigiai e orai. Então nós precisamos andar como quem anda no sol ao meio-dia, atento o tempo todo. Por quê? Porque o inimigo procura muitas vezes uma maneira de nos atacar, e ele não descansa. Ele procura destruir ou as nossas vidas ou alguém da nossa família, para atacar as nossas vidas de uma forma a trazer danos para as nossas famílias. Então a Bíblia diz que ele anda de redor. Ele está fazendo o quê? Buscando uma oportunidade, uma chance, para que ele possa atacar a sua vida. Uma oportunidade é o que ele procura. O texto vai dizer que ele
Ele age como um leão. Diz assim, olha, anda em derredor, bramando como um leão. Leão, para quem sabe, é um ser perigoso, sim ou não? Então não ache que o diabo é bobo. Não pense que o diabo é ingênuo. Ele não é. E você precisa vigiar, porque há perigo para as nossas vidas e nós precisamos estar muito atentos a tudo que anda acontecendo dentro da nossa casa, nas nossas vidas, e prestarmos atenção naquilo que pensamos, naquilo que falamos e o que está acontecendo com os nossos, com a nossa família. Amém? A Bíblia diz assim que ele está buscando a quem possa tragar, ou seja, ele quer de uma maneira ou de outra levar alguém para destruição. Volta lá em 1 Samuel 30. A Bíblia vai nos ensinar a partir do verso 7. Disse Davi a Abiatar, 1 Samuel, capítulo 30, verso 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Amados, em meio a qualquer situação, nós precisamos ser sábios. O que Davi fez? Ele chega e encontra tudo queimado, a sua família tinha sido sequestrada, ele já tinha chorado muito. Agora ele tinha duas opções: ou ele podia catar a espada dele e sair que nem um doido atrás dos amalequitas, ou ele podia agir com sabedoria e buscar a orientação de Deus. E o que eu te aconselho? Em qualquer situação, busque a orientação do Senhor antes de você agir. Fala com o seu irmão assim: busque a orientação divina. Busque orientação divina, irmão. Não queira agir de qualquer maneira. Às vezes nós vamos tomando algumas atitudes que partem do nosso próprio coração, que são da nossa própria mente e que não é direção do Senhor para as nossas vidas, e nós precisamos buscar a orientação divina. Independente do que seja, é um problema na vida do casal, é um problema na vida dos filhos, é uma questão financeira, é uma questão de saúde, é uma opressão espiritual, independente da situação, você precisa buscar primeiro a orientação divina, e não agir por si só. Entenda que quando você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você tem um Deus que habita em você e que cuida de você. Agora busque a orientação dele, para que ele mostre a você o que é que você precisa fazer para que você seja bem-sucedido. Está me entendendo? Ah, pastor, eu estou vivendo uma questão entre o casal. Às vezes há algumas situações entre o casal que não estão alinhadas, a coisa não está indo bem. O que nós precisamos fazer? Buscar a orientação do Senhor. E no livro de Romanos, abre em Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Romanos 14, 17. Diz assim: porque o reino de Deus
não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Meu irmão, se você já entregou a tua vida para Jesus, você pertence ao reino de Deus. Você tem Deus habitando em você. Agora nós precisamos agir com sabedoria. Como fazer? Em muitas situações, buscar a orientação divina. Às vezes pode haver alguma discussão entre um casal, pode. E o que nós precisamos fazer? Buscar a presença do Senhor. Às vezes eu estou buscando a presença do Senhor, e eu busco a presença do Senhor, não é para provar para o meu cônjuge que eu estou certo, mas sim para que haja entre nós paz. Você me entende? A Bíblia diz que o reino de Deus, ele é justiça e ele é paz. Então nós precisamos muitas vezes entre nós buscar a orientação para que entre nós, entre o casal principalmente, haja paz. Se não há paz dentro do casamento, vai ser difícil esse reino prevalecer. Um reino dividido, ele não prevalece. Então nós precisamos que haja entre nós paz. Então vamos supor que eu tenho uma discussão com a Neuza. Eu não tenho que orar a Deus para que Deus mostre para ela que eu estou certo. Eu preciso buscar a Deus para que Deus nos ajude, que entre eu e ela tenhamos paz um com o outro, para que a gente viva bem. Para que a gente viva bem. Deixa eu dar um conselho para você. Tome cuidado com as sugestões do inferno. Tome muito cuidado com as sugestões do inferno. Às vezes, o inimigo vai insinuar, vai soprar na tua mente, né, que o seu marido é um mala. Ele vai soprar na mente do marido que a mulher é um xarope, que a mulher é chata, que a mulher ela não entende, que ela é impaciente, e é isso e aquilo. Tá. Amados, deixa eu lhe falar alguma coisa. Não dê ouvidos ao diabo. Às vezes o inimigo vai soprar na tua mente, ele vai vir numa forma de como se fosse um pensamento, falando contra a tua mulher, dizendo que ela é implicante, que ela é isso e que ela é aquilo, sabe? Qual que é a intenção dele? Que você se irrite com a sua esposa e discuta com ela. E enquanto você discute com ela, ele vai afastando vocês. Deixa eu perguntar aqui, essa é só para os homens. Quantas vezes você que é homem já recebeu aquela sugestão do inferno que aquela outra do serviço é uma doçura e que a tua esposa é um capeta? Sim ou não? Eu estou falando que você muitas vezes, abre os teus olhos agora. A Bíblia diz assim, vigiai, vigiai. O diabo anda em derredor. O que ele está fazendo, amados? Ele está colocando na tua mente que aquela outra, seja ela quem for, é a perfeição. Ela é uma doçura, ela é uma santa, nossa, é a melhor mulher do mundo, mas a tua esposa é o Satanás em pessoa que fica atrapalhando a tua vida. E eu vou te falar uma coisa, para de dar ouvidos a Satanás. Não é verdade. Amados, eu não conheço homem perfeito e eu não conheço mulher perfeita. Todo mundo tem as suas dificuldades, entende? E todo mundo não estava bem
Todos os dias. Você que é homem, todos os dias você está 100% sorrindo, satisfeito, disposto? Ou tem dia que você está um xarope? Eu falo de mim mesmo. Tem dia que eu estou tão chato que eu não me aguento. Aí o que eu faço? Eu me isolo. Eu fico longe de todo mundo porque eu estou assim que eu não suporto eu mesmo. Então, como eu não suporto eu mesmo, eu me isolo. Pelo menos eu não atrapalho a vida dos outros. Entende? E às vezes acontece isso pode haver alguma ação do inimigo agindo na sua vida, é um sopro do inferno para destruir o teu casamento, para dizer que para você, que se você abrir mão desse relacionamento, você vai encontrar alguém melhor. Não vai, é mentira. Mulher, abre o teu olho. Muitas vezes o diabo sopra na tua mente que se você tivesse casado com o outro, você era feliz, e que o teu marido é uma íngua. Pode até ser, mas o outro também era. A única coisa é que você não comeu uma colher de sal com ele, não comeu 1 quilo de sal com ele. Quando a gente convive com uma pessoa, é aí que você vai conhecê-la. Sim ou não? Às vezes você acha que uma pessoa é excelente porque você não convive com ela. Quando você convive com ela, é que você vai descobrir de fato quem ela é. Então, em toda situação que o diabo soprar na tua mente, repreenda o diabo. Mande ele sair em nome de Jesus. E declare que a tua esposa não é aquilo que o diabo está falando, que a tua esposa é uma bênção, a tua esposa é a santa mulher que Deus colocou na tua vida e pronto, acabou. E abençoe o teu casamento. Não deixe o diabo interferir na tua vida, porque o intuito dele é destruir a tua família. Você está me entendendo? Sim ou não? Às vezes as discussões podem sair por pouca coisa. Deixa eu falar alguma coisa aqui à parte. Tem coisa na nossa vida que não é o diabo. Por exemplo, o camarada larga a roupa suja jogada em qualquer lugar. É o diabo? O camarada larga a pia suja. É o diabo? Não é o diabo, irmão. O camarada, onde ele come, ele larga as coisas, ele larga copo, é o diabo. Não, é a educação que ele recebeu em casa. Então, se ele é mal educado, o problema é a tua sogra, que não foi mulher sábia para ensinar que ele deveria ser homem e cuidar das coisas dele. Homens, por tudo que é mais sagrado, aprenda a recolher as coisas e não deixar jogado para a tua esposa catar, porque a tua esposa, ouça, com todo amor, ela não é a sua mãe. Se a tua mãe pegava as tuas roupas sujas, se a tua mãe secava o vaso depois que você urinava, porque você não aprendeu a pegar o papel higiênico e secar a borda do vaso e dar a descarga e fechar com o vaso, se você não aprendeu isso em casa, aprenda a fazer, porque a tua esposa, ela não é a sua mãe. Ela é a sua esposa. Fala comigo, ela é esposa. Ela não é a sua mãe. E às vezes a sua mãe não preparou você para o mundo. Ela te mimou tanto e estragou você. Então, por tudo que é mais sagrado, mude de atitude para que você tenha um casamento abençoado. É um conselho, tá? Às vezes a questão é os filhos. O que nós fazemos quando os nossos filhos estão debaixo de um ataque? Às vezes os nossos filhos são incitados a uma rebelião. Por quê? Uma rebelião contra os pais. Qual que é a ideia? A palavra diz assim, olha, honra ao teu pai e à tua mãe, para que sejam longos os teus dias sobre a face da terra. É um princípio bíblico, sim ou não? E o diabo quer que ele quebre
os princípios divinos para que ele possa atacar. O que a Bíblia diz? Abra em Mateus, capítulo 18. Mateus 18. Mateus 18. Versículo 18. Mateus 18, 18 diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós, ou seja, um casal, dois de vós, um casal, né, concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás nos céus. Então, amados, ore pelos seus filhos. Como? Juntos. Peguem um na mão do outro e ore pelos seus filhos. Quando você está entre duas pessoas orando, Deus está no meio. Jesus disse: olha, se vocês orarem, vou estar ali no meio de vós. Então orem juntos pelos seus filhos, repreenda a ação do diabo. Muitas vezes você está irado com teu filho, e você está fazendo como aquele touro. Já viu, quem já assistiu tourada? Já viu tourada? O que o cara faz, o toureiro? Ele pega o pano e chacoalha o pano. E o touro, que é ingênuo, em vez de ir no toureiro, ele vai no pano, certo? E aí o toureiro vai driblando ele. Se o touro fosse inteligente, ele ia não no pano, ele ia no toureiro e dava uma só no meio dele e pronto, resolvia a tourada. Sim ou não? Se você for sábio, você não vai se levantar contra o teu filho, você vai repreender o diabo que está agindo na vida do teu filho, para que o teu filho seja liberto das mãos de Satanás. Entende? Ore pelos teus filhos. Pastor, é um problema, é uma situação de saúde. Orem juntos. Orem juntos. Orem juntos. Pastor, é uma questão de finanças. Orem juntos. Orem juntos. Às vezes é uma situação de opressão do diabo. Você percebe que dentro da tua casa há um mover, há uma situação estranha. A Bíblia nos diz em Tiago 4:7. Tiago 4:7. Tiago capítulo 4, versículo 7. Glórias ao Senhor Jesus. Tiago, já apareceu aqui? Já está aqui, amados. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Às vezes é uma opressão do inferno. Você percebe que alguma coisa na tua casa não está tranquila. Orem, repreendam a ação do inimigo. Em nome de Jesus, use a autoridade que Deus te deu para que você seja bem sucedido na tua casa. Ore para que a tua casa seja um lugar de bênção. O que você faz? Ergue a tua mão, você e tua esposa, e abençoa a tua casa. Declara que a tua casa pertence ao Senhor Jesus, que a tua casa é lugar de habitação do próprio Deus. Declara: Senhor, manda os teus anjos, acampa os teus anjos na minha casa, em nome de Jesus, e expulsa toda ação contrária, em nome do Senhor Jesus. Mas façam juntos, orem juntos, em nome de Jesus. Volta em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. O texto bíblico diz assim, a partir do verso 16. Só para que você entenda.
Davi, depois que ele consultou ao Senhor, tá? Teve a batalha, os amalequitas atacaram a cidade, ele chegou, encontrou tudo queimado, chorou, consultou ao Senhor. Depois dele ouvir o Senhor, não esqueça de buscar a orientação divina, ok? Depois dele ouvir o Senhor, aí ele saiu com o exército dele, com os homens, atrás dos inimigos. Chegando lá, a Bíblia vai nos dizer que ele, no meio do caminho, encontrou um homem que estava no campo, um soldado, na verdade um servo de um dos amalequitas, que tinha sido largado para trás, porque estava doente, largaram ele para morrer. Davi socorreu aquele homem e pediu para que aquele homem guiasse ele até os amalequitas. Este homem então diz no verso 16, diz assim: e descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. O que estava vendo aqui? Aquela farra do diabo, né? Parece que tinha uma festa no inferno, onde estavam os demônios muito felizes por ter conseguido destruir a vida de alguém. Então, às vezes você precisa entender que em meio a situações difíceis, o inimigo vai confrontar você, vai dizer assim: onde está o seu Deus? Você não é crente? Cadê as bênçãos que Deus falou? Ele vem para zombar. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte, que Davi, e feriu Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou. Preste atenção aqui. A Bíblia vai nos dizer que o Davi feriu desde do crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Ou seja, dá-nos a entender que houve mais de 30 horas de batalha. O que eu estou dizendo para você é que algumas situações não se resolvem com uma simples oração. Há momentos na tua vida que você vai ter que separar um tempo maior, dependendo da guerra que se levantou contra você, você vai ter que orar um pouco mais, vai ter que batalhar um pouco mais, vai ter que insistir, clamar a Deus e bater o pé e resistir firme ao diabo para que ele bata em retirada. Perceba que no texto aqui não diz que a coisa aconteceu de imediato. Houve um tempo, houve um período de batalha. E às vezes na tua vida, para que você veja uma situação transformada, há um período em que você precisa insistir, que você precisa perseverar, que você precisa batalhar dia após dia, até que você veja aquilo que você quer resolvido. Alguns cristãos erram porque eles dizem assim: eu já orei. Ele orou uma vez, quanto tempo? Uns 5 minutos. E aí ele fala: já orei, Deus não ouviu. Meu irmão, por favor, não seja menino em Cristo. Aprenda a ser maduro. Há coisas na nossa vida que nós vamos ter que orar, e às vezes nós vamos ter que não só orar, vamos ter que separar um tempo de jejum, de santificação, de consagração, e orar muitos dias. Você me entende? Eu estou dizendo para você que não tem varinha de condão, não tem um chacoalhar, assim, um pozinho do pirim-pim-pim, está tudo resolvido.
No reino de Deus, irmãos, existem batalhas. Lê o texto de Daniel, que Daniel orou, estava orando, já fazia 21 dias, né, pastor? 21 dias orando, e houve batalha, houve um enfrentamento, houve uma resistência no mundo espiritual. E às vezes você pensa que as coisas na tua vida vão se resolver em 5 minutos de oração, e elas não vão. Eu não posso mentir para você, iludir você, dizendo que você fazendo uma simples oraçãozinha vai resolver a coisa. Há coisas que você vai ter que se posicionar de forma firme, e orar, e bater o pé, jejuar, se santificar, dar uma sondada na tua casa, sondar a tua própria vida, ver se não há algum argumento que o diabo possa usar contra você, dar uma sondada na tua família, ver se está tudo bem, e bater o pé, resistir, ficar firme, e orar, se precisa pedir ajuda em oração, peça, mas você não vai poder arredar o pé enquanto a coisa não acontecer. Você me entende? O que eu estou dizendo para você é que há coisas que não se resolvem com uma oraçãozinha. Você vai ter que ser firme, vai ter que tomar posição, porque às vezes a batalha pode durar um período um pouco longo. Você me entende? Eu não vou aqui passar mel na tua boca e iludir você que é fácil. Tem coisas que você vai precisar orar bastante, tá certo? Mas insista. A Bíblia diz então que depois que Davi os feriu, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhe faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também todo o despojo, até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas diante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. Aqui nós vemos que Davi trouxe de volta quem? Ele trouxe de volta toda a família dele, esposa. Ele trouxe de volta os filhos. A família então foi salva. A família foi resgatada. E essa é a mais importante. É o que realmente tinha peso. É o que realmente tinha valor. Era a família. E é isso que precisa ter muito valor para nós, a nossa família. Não perder pessoas. Mas Davi não somente recuperou as pessoas, não somente salvou a sua família, mas a Bíblia vai nos dizer que ele também recuperou as ovelhas e o gado. Ele recuperou, ou seja, os bens, aquilo que era money, finanças, foi tudo restaurado, foi tudo recuperado, tudo voltou para as mãos de Davi. Se o inimigo tocou alguma coisa sua, em nome de Jesus eu quero liberar uma palavra que vai voltar para tuas mãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus vai voltar para tuas mãos. Vai voltar para tuas mãos. A Bíblia, no verso 19, finalzinho do verso, diz assim, olha: tudo Davi tornou a trazer. Em nome de Jesus, tudo Davi tornou a trazer. E é isso que eu quero que vá acontecer com você. Eu quero só, antes de encerrar, desafiar você. Eu quero desafiar você. Você que está com a sua esposa, você que está aqui com a sua esposa, que você tem a oportunidade de orar com ela. Quando terminar o culto, você vai voltar para sua casa. Amado, em nome de Jesus,
É um desafio. Vai para sua casa, guarda o seu automóvel, ou seja lá, se você está a pé, não importa. Mas quando entrar na sua casa, chame a sua esposa. Ore pela sua casa, segure na mão da tua esposa e ore pela tua casa. Declare que a tua casa pertence ao Senhor Jesus. Abençoe a tua casa, vai na despensa e abençoa a despensa. Se tem fartura, agradece a Deus pela fartura. Se não tem fartura, profetiza que vai haver fartura na tua casa em nome de Jesus. Orem, profetize que vai haver riquezas na tua geladeira, na tua despensa. Abençoe os teus filhos, abençoe tudo que você tem em nome do Senhor Jesus. Ministre a bênção, declare a bênção na tua casa em nome de Jesus. Ore hoje. Hoje, quando você chegar na tua casa, não faça outra coisa. Não vá ficar preocupado com o almoço ou qualquer coisa. Primeira coisa, em nome de Jesus, gaste 15 minutos pelo menos abençoando a tua casa. Ore pela tua família, abençoe a tua casa em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é um desafio. Amém? É um desafio. É isso, essa é a palavra que eu tinha para você nessa manhã. Agora eu quero convidar você